Galerinha linda, tudo bem com vocês? Bom, e depois de um tempinho sumida, mas eu tenho uma explicação. Eu peguei uma gripe muito forte, eu não consegui trazer vídeo aqui pra vocês, mas hoje cá estou trazendo uma maquiagem nude com um delineado nude não, né, gente? Uma maquiagem neutra, com um delineado marcado. Uma maquiagem muito simples, fácil de fazer, tá, gente? Então, eu tenho certeza que você quer conferir essa maquiagem, mas antes, você curte o vídeo, deixa o seu like aqui pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha o vídeo com as tuas amigas. Aí depois que você fizer tudo isso, você vem conferir o vídeo. E vamos começar mais uma maquiagem. Maquiagem de hoje, maquiagem neutra. Ó, bem que tem uma sombra brilhante aqui. E eu tenho um delineado marrom aqui, ó. Que eu fiz com sombra, mas eu tenho um delineado preto também. E eu vou explicar pra vocês por que eu fiz o preto, tá? Porque o marrom era pra ter feito. Já fazia parte da maquiagem. Agora o preto não. O preto eu botei aqui só pra, né, dar uma incrementada a mais. Mas vamos lá. Começo penteando a sobrancelha com o meu pente da Marcobone. A sobrancelha já tá toda cheia de cabelinho embaixo. Ó, dei aquela penteada na sobrancelha só para deixá-la no lugar. Hoje eu não vou usar sombra, vou usar a pastinha. Essa daqui da Ruby Rose, a minha é na cor Dark, tá? Que é a mais escura. Pincel duplo da Macrylan. Ó, o pincel tem dois lados, tem esse lado de escovinha e esse lado chanfrado. Vou pegar a minha pastinha e vou preencher a minha sobrancelha, mas é só seguindo o desenho dela, tá? Só vou seguindo o desenho da minha sobrancelha. Ó, aí eu viro o pincel desse outro lado aqui e vou pentear a minha sobrancelha. Ó, aí agora eu vou pegar o meu corretivo em bastão, já tinha aplicado aqui um pouquinho, da Max Love, ele é na cor número 10, tá? E eu vou aplicar aqui fazendo o contorno da minha sobrancelha. E aqui eu só vou aplicar um pouquinho, porque como eu já tinha, vou pegar uma esponjinha, no meu caso eu vou pegar essas aqui, ó, que vem em pó compacto. E vou dar batidinhas aqui, ó, para espalhar todo esse meu corretivo aqui. Vou iluminar a minha sobrancelha com o meu pó mate HD banana na cor 35 da Max Love, que é um pó translúcido, tá? Com o meu pincel 14 da Vult, esse daqui, ó. Que eu vou aplicar aqui. Retiro o excesso do pincel, depois eu venho retirando daqui, ó. Aí o que sobra, aplico aqui no início da minha sobrancelha. Bom, como eu já tinha mostrado pra vocês, é uma maquiagem em tons neutros, então aqui eu só vou utilizar sombra marrom, tá? Então, a primeira sombra marrom que eu vou utilizar vai ser da minha paleta Kit de Sombras da Max Love, tá? É porque a tampa dela tá quebrada, tá, gente? Mas ela é da Max Love, tá? Ela é na cor conjunto 01. Primeiro, eu vou pegar esse marrom aqui, ó. Ele é um marrom bem clarinho. Então, ele vai me ajudar
na transição das próximas sombras. Na verdade, eu apliquei como se fosse uma sombra meio que única. Por quê? Eu sabia que maquiagem que eu queria, só que eu não sabia como que ela ia ficar, se eu ia precisar colocar outra sombra. Então eu coloquei essa daqui como uma sombra meio que única, base, entende? Antes de tudo, eu vou tirar o excesso de corretivo daqui e eu vou fazer aqueles 3 pontinhos que eu já ensinei diversas vezes aqui para você. Como que eu faço esses 3 pontinhos? Eu já tô fazendo aqui, já fiz, né? Pego o pincel com a minha sombra, faço um pontinho no meio do meu olho, o outro aqui no final, o outro aqui no começo. Depois, eu pego mais um pouco de sombra, tiro o excesso e com a mão bem levinha, eu vou interligando esses pontos aqui, ó. Essa sombra, ela é mais... Era pra eu ter mais um côncavo esfumado aqui, tá? Ó, fica mais ou menos assim. Aí, agora, eu vou fazer o truque desta maquiagem. Qual que é o truque? O delineado marrom, que é um delineado meio marcado, né? E como que eu vou fazer esse delineado com sombra? O que que eu vou fazer? Você pode utilizar bruma também, tá? Mas eu tenho nesse vidrinho aqui água. Água normal, tá? Eu vou pegar um pincel assim, ó. Pode até ser um pincel chanfrado, tá? Não tem problema nenhum, mas aqui eu quis utilizar esse daqui. Um pincel pequeno. Eu borrifo a água aqui. E eu vou pegar uma sombra marrom escura. Essa minha aqui, ela é na cor 19 e ela é da Essence de Pose, tá? Como vocês podem ver, eu utilizei muito essa sombra. Eu vou pegar essa sombra com esse pincel úmido, tá? Não é molhado, é úmido. E eu vou fazer como se fosse um delineado aqui, ó. Vou até meio que puxar um gatinho aqui, ó. Feito isso, você vai pegar um pincel pequeno. Eu vou te dar duas opções. Ou você pega o 13 da Vult, que é esse daqui, ó. Ou você pega o BT10 da Macrylan, tá? Eu vou utilizar o 13 da Vult e eu vou dar meio que uma esfumada aqui, ó. Não vou esfumar muito, tá? Porque eu ainda quero um delineado marcado aqui. Ó, ele vai ficar mais ou menos assim. Aí agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar uma outra sombra. Porque lembro que eu acabei de falar pra vocês, eu sabia que maquiagem que eu iria fazer. Eu só não sabia se aquela primeira sombra que eu apliquei seria uma única sombra. E não, depois eu decidi colocar uma outra sombra. Então, essa sombra aqui virou uma sombra base para minha segunda sombra, que vai ser essa daqui, ó, da minha paleta Luxo da Ludurana. Eu vou aplicar ela com o meu pincel B905, que é esse pincel aqui, ó, que ele é de esfumar. Eu vou fazer um pontinho aqui e o outro aqui, ó. Fazer um aqui no finalzinho também. Aí eu venho, aplico essa sombra aqui, ó. Baixo do meu côncavo. Tira um pouquinho do excesso dela. E daí agora, faço um movimento de cima para baixo. Para eu poder esfumar esta sombra aqui, ó. Vai ficar um marrom meio quente, tá, gente?
Eu não imaginava que ia ficar, mas ficou, tá? Aí agora eu vou fazer o seguinte. Vou vir com o pincel 13 novamente. A sombra Luxo da Ludurana. Pegar ela aqui. Tirar o excesso. E vou esfumar ela aqui, ó. Por cima do delineado que eu fiz. Vou tirar o excesso daqui. Vou pegar com o mesmo pincel, tá? 13 da Wood. Vou pegar a sombra 19 e vou aplicar aqui no cantinho, ó. Vou tirar o excesso e vou esfumar. Ó, tava dando umas consertadas aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar com o meu corretivo e eu vou colocar só um pouquinho aqui, ó. Pego a esponja e espalho aqui, ó. Só pra dar uma iluminadinha aqui pra ajudar a nossa sombra brilhantezinha que a gente vai aplicar. Se você não quiser, não precisa só aplicar uma sombra branca, uma sombra bege, nude, off-white, a sombra que vocês quiserem. Se você não quiser aplicar uma meio douradinha, porque a que eu apliquei é meio douradinha, pode aplicar uma mais puxada para um champanhe ou até mesmo um iluminador, tá? Não sei onde que eu parei, fui resolver um negocinho aqui. Vou voltar com a meu kit paleta de sombra da Max Love. Vou pegar essa sombrinha aqui, tá? Com um pincel do kit de madeiras da Macrylan, tá? E eu vou aplicar essa sombra aqui, ó. Ela tem é uma sombra cintilante com um fundo amarelo, tá? Mas não é aquela coisa muito gritante. Então, dá pra gente utilizar nessa maquiagem. Gente, antes de eu sumir, que eu sumi uma semana, eu tinha falado pra vocês, eu apliquei a sombra aqui, eu vou pegar esse pincel grandão aqui, que eu ia fazer uma maquiagem pro almoço do domingo de Páscoa. Só que o que aconteceu? A pessoa pegou uma gripe. Peguei uma gripe muito forte. E eu não consegui gravar para vocês. Então, as coisas fugiram um pouquinho do meu cronograma. Mas essa maquiagem já seria a próxima mesmo que eu iria gravar. Só tô gravando ela num dia de semana que eu costumo gravar de final de semana. As coisas fugiram um pouquinho do meu cronograma, porque eu tenho todo, eu acho que eu já falei aqui pra vocês, eu tenho todo um cronograma que eu sigo, que eu sei das maquiagens que eu vou gravar. E o que eu tava pensando, aquela pele que eu ia fazer é uma pele muito simples, bem simplesinha mesmo, e a maquiagem também. Então, eu decidi separar. Eu ia unir o útil ao agradável. Só que agora, como eu pulei ela, eu vou separar essa maquiagem. O que eu vou fazer? A pele eu não sei se eu vou trazer agora ou se mais pra frente, porque eu já tenho planos. Como eu estava falando, então eu vou separar essas duas coisas. Essa maquiagem eu vou separar em duas. A primeira vai, muito provavelmente, tá? Vai ser uma maquiagem, eu acho que vai ser para quem vai trabalhar. Se eu acho, tá? Porque eu já tô meio que bolando aqui. E a outra eu ainda não sei especificamente, tá? Porque era uma coisa mais delicadinha, um olho mais delicado, sabe? Então eu não sei ainda, tá? Mas eu vou trazer sim, só que em outra ocasião, tá? Vamos voltar pro foco aqui. Bom, como eu falei lá no começo para vocês, o delineado marrom estava previsto para essa maquiagem, o preto não.
Por que que eu coloquei o preto aqui? É só pra ele ficar um pouquinho, o meu olho ficar um pouquinho mais marcado e também para poder receber o cílio postiço. Então eu fiz um delineado assim super básico, tá? Que eu já ensinei aqui para vocês. Então eu não vou fazer ele aqui. Eu vou pegar o meu delineador em gel da Dylos, tá? E vou pegar o meu pincel A23 da Macrylan, esse daqui eu já tá até com o produto aqui. E vou fazer esse delineadinho aqui e eu já volto. Ó, o delineado é só para dar um charminho, ó, tá? Então agora eu vou aplicar minha máscara de cílios, a minha volume longa, curva define, máscara divina da Quem Disse Berenice, essa daqui, ó. E o meu cílios postiço da Macrylan, esse daqui, ó. O CL36, só que é o mais cheinho, tá? Tem um que ele é mais... ele é menos volumoso, ele é mais alongadinho. Esse daqui, ele é mais cheinho. E a minha cola de cílios postiço também da Macrylan. Vou fazer tudo isso e eu já volto. Máscara de cílios e cílios postiços aplicados. Olha, gente, ele só dá um volumezinho, mas não cobre toda a maquiagem. Vou fazer a minha pele nesse giro que eu vou fazer aqui abaixo e eu já volto. Voltei com a minha maquiagem toda pronta. Olha só como ficou maravilhosa essa maquiagem. Gente, ignora essa bola aqui, tá? Porque eu fui tentar dar uma corzinha aqui com blush. Eu acabei dando uma chinelada na cara, né, meu povo? Mas vamos lá. Como sempre, eu comecei limpando a minha pele com o meu tônico facial adstringente Clear Skin da Avon, tá? Ele tem só um pouquinho, eu acho que só dá até a próxima gravação. Depois vocês já vão conhecer qual é o próximo tônico que eu tô utilizando. Depois de ter limpado a minha pele, eu espero 5 minutos e eu venho aplicando um hidratante, tá, gente? Não é porque a pele é oleosa que não tem que hidratar a pele, muito pelo contrário. Sim, temos que hidratar a pele, tá? Então, eu apliquei esse hidratante aqui, ó, que é o creme facial nutritivo da Nivea. Ele é o azul mais clarinho, tá? Que ele vai hidratar a minha pele para receber a maquiagem. Então, ele é próprio para isso, tá? Depois, eu tô trabalhando com 2 brumas, tá, meu povo? Como vocês sabem, eu fui fazer umas compritas, né? Bem básicas, assim. E eu acabei comprando essa bruma. Mas era uma bruma fixadora que eu queria e não uma hidratante. Só que eu acabei comprando essa muito boa, tá? Pra hidratar. Maravilhosa. Que é essa da linha Proteção Urbana da Ruby Rose. Que ela é uma bruma antipoluição. Ela revigora e refresca a pele. Ela tem chá verde, pepino e pantenol. Então, ela é maravilhosa. Aí depois eu vim aplicando o meu Primer Studio Perfect Photo Love da Ruby Rose, tá? Maravilhoso esse primer. Tenho, gente, tanto de tempo que eu tenho esse primer, o bichinho rende muito. Eu ainda tenho bastante, ele tem muito ainda. E é só um pouquinho, né, meu povo? Então, vai demorar pra acabar, né? Depois, essa base aqui, gente, o Avon deveria voltar com essa base, porque ela é simplesmente maravilhosa. Ela é uma base cobertura média, vamos dizer. Ela é a minha base líquida, cobertura perfeita, ideal face da Avon na cor 6 Mel. Só que o que acontece? Essa base ela é pouquinho escura pra mim. Então, eu peguei um pouco dessa base, coloquei numa superfície, tá? No caso, eu tenho essa embalagem aqui, que ela é de um blush. E o blush acabou e daí eu deixei pra fazer misturinha. Então, essa parte aqui eu deixo pra utilizar, fazer mistura de base. Então, eu peguei um pouco da base, coloquei aqui. Peguei um pouquinho de sombra amarela, essa daqui, ó, da paleta Luxo da Ludurana, e misturei e apliquei no meu rosto
ficou perfeita, maravilhosa. Apliquei pouquinho com esse... Pouquinho não, aqui no meu... Em cima da minha sobrancelha, vocês sabem que eu não gosto daquela sobrancelha muito iluminada. Então, eu apliquei a base aqui em cima com esse pincel aqui, que ele é o F70 da Ruby Rose, tá? E a esponjinha eu apliquei com essa base aqui. Aí, de corretivo, eu pensei que não ia dar certo. Mas no final, só que no final deu tudo certo. Então, eu também comprei esse sexteto. Vou falar sexteto, tá, gente? Porque são 6 cores que tem aqui. De corretivo dessa marca aqui, ó. SP Colors. É a primeira coisa que eu tenho dessa marca, tá, gente? Gostei, tá? Achei o corretivo na medida, tá? Porém, são tons muito claros. Eu olhei assim, eu pensei que ia dar certo, mas, né? Deu e não deu certo, tá? É esse daqui, ó. A referência dele é SP 129, tá? Tem todas essas cores aqui, ó. E eu apliquei com esse pincel aqui, que é o A13, tá? Apliquei todo o meu corretivo com esse pincel e espalhei com a minha esponjinha pequenininha, tá? Aí de contorno eu fiz uma coisa diferente hoje. Fiz contorno no rosto todo, porém de uma forma diferente do que eu faço. O que eu fiz? Como eu fiz a misturinha da base aqui nessa superfície, eu limpei ela, peguei a minha base L18, pus um pouquinho ali. A mesma esponjinha que eu apliquei a base, eu vim com um pouquinho de contorno e fui batendo aqui no meu rosto. E daí já ficou um contorno assim, bem de bonito e bem esfumado. Vou trazer aqui pra vocês como que eu faço, como que eu fiz esse contorno, tá? Fiz isso aí no meu nariz, a mesma base, eu pego esse pincel aqui da Dylos, que ele é um linguinha de gato, aí faço o contorno do meu nariz, só aplico, porque espalhar mesmo é com a esponjinha pequena. E depois eu aplico o iluminador cremoso, que é esse aqui. Vocês sabem que eu gosto de um glow, né? Se eu pudesse sair brilhando por aí, gente. Eu amo um brilho. Amo. Aí, depois de ter feito isso, eu fiz parte da selagem. Não, eu fui fazer a parte inferior dos meus olhos. E o que eu fiz? Eu vim com a minha primeira sombra que eu apliquei com o pincel 13 da Vult. Apliquei aqui abaixo. Tava pensando em aplicar um lápis preto, mas acabei não aplicando. Depois eu vim com esse outro pincel aqui, ó, que ele também é da Dylos, eu só não sei a numeração. Vim com o segundo tom de marrom que eu apliquei, que foi esse aqui, ó. Segundo não, terceiro, né? Terceiro tom de marrom, que foi esse daqui. Aí eu apliquei aqui abaixo, depois eu esfumei tudo e ficou maravilhoso. Aí depois eu já vim retirando o acúmulo corretivo que ficou aqui abaixo para poder selar todo o meu rosto, né, com os seus devidos pós. Porque aqui abaixo eu selei com um pó translúcido, então eu selei com esse pó translúcido HD da Anitta, tá? Aqui nas laterais eu já selei com um pó compacto, tá? Que foi esse aqui da Avon Color Trend. Ele tem fator de proteção solar 10. Ele é na cor bege médio. Aí aqui eu selei com a própria esponjinha que vem nele, tá? O translúcido eu selei com essa esponjona gigante. Daí o contorno, selo o pó translúcido e o compacto eu deixo descansando enquanto eu vou fazendo as outras coisas. Que daí eu vim com o meu pó compacto transformador na cor castanho médio da linha Renew da Avon, tá? Com esse pincel aqui da Dylos, que é o 11, pra selar o meu rosto, tá? Porque pra selar o nariz eu utilizei esse daqui, ó, que ele é bem pequenininho, ele é da O Boticário. Aí de blush, um blush que me deixou marcada, né, gente? Porque eu não tô gostando muito dessas marcações aqui, não. Mas eu quis dar uma corzinha que não fosse rosa aqui nas bochechinhas pra fugir um pouquinho do nude, sabe?
Então, eu peguei o meu blush 18 Beterraba da Dário, gente. Olha, esse blush que me deixou marcada de novo. E da outra vez que eu utilizei ele, não me deixou assim, não. Mas aí, dessa vez, eu fiz a mesma coisa e ele me deixou marcada. Deixou com uma chinelada na cara, né? Eu apliquei ele com o meu pincel W102 da Macrylan. De iluminador, eu utilizei o meu pó iluminador e bronzeador na cor 02 médio, também da Max Love, tá? E o pincel E03 da Macrylan. Então eu aplico aqui, ó. Vou aplicando o meu Illuminator, né? Meu iluminador. Feito tudo isso, venho com esse pincel bem grande e o meu pó compacto e venho retirando os excessos de pó e selando o restante do meu rosto, tá? Aí, depois eu apliquei a minha máscara da Candice Berenice aqui nos meus cílios inferiores. Finalizei a minha pele com a minha bruma fixadora da Anitta, tá? E apliquei o batom. Batom acho que não tem muito mistério, né, gente? Só que essa maquiagem aqui, ela vai com qualquer batom. Se você quiser aplicar um batom escuro, você pode aplicar. A minha primeira opção era um batom vermelho, só que eu não quis, tá? Se você quiser aplicar um vermelho aberto, um vermelho mais puxado pro laranja, um vermelho mais fechado, um vermelho intermediário, um batom rosa claro, até um rosa pink eu acho que vai aqui. Qualquer batom, tá, gente? Um batom marrom, qualquer batom, tá? É uma maquiagem muito versátil, tá? Facinho de fazer também, só que eu quis ficar toda clean, toda nude. Aí quis dar uma quebradinha com o blush. Se você for aplicar um batom mais forte do queixo, aplica um blush mais neutro, sabe? Tipo, um que vá combinar mais com a sua pele. Vocês entenderam, tá? Um que não seja muito vinho, nem esse, ou que não seja muito rosa. Um meio que intermediário, sabe? Batom líquido mate na cor 13, tô causando da coleção da Evelyn Hagley. Parecem tipo, vocês estão cansadas de ver esse batom por aqui. Eu não consigo achar mais esse batom e eu amo muito ele, gente. Eu tô desesperada. E essa foi a maquiagem de hoje, que eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, você já sabe o que você tem que fazer. Deixa o like aqui pra mim. Se inscreve no canal pra me ajudar esse canal a crescer bastante. Ativa o sininho de notificação, porque daí você recebe todos os vídeos que eu posto por aqui. E compartilha esse vídeo com as tuas amigas, que eu tenho certeza que elas vão gostar. Então é isso. Super beijo e até a próxima. Bye!